Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e enquanto eles existirem, eles estarão presentes, só esperando a espreita de uma oportunidade. E meus amigos, estou aqui para falar sobre dois decks muito similares, mas que são cartas fora do baralho. São cartas fora do baralho no Yu-Gi-Oh! Olha só quem diria há um certo tempinho, principalmente desde a última banlist, que é justamente o Ignister e o Prankids. Pois é, e hoje eu quero falar sobre o porquê, quem sabe, talvez, devido ao giro e à roda gigante do metagame e como tá o metagame hoje, quem sabe esses decks podem ser reais e a algum nível do competitivo. Não entende do que eu tô falando? Fica aí porque o assunto de hoje basicamente é esse, então partiu meus amigos, vamos lá! Muito bem meus amigos, então o deck que eu quero estar falando sobre é esses aqui. Caralho, cadê cards vídeos? Mano, não acredito que sumiu. Os cards que eu quero estar falando hoje são esses aqui, que é o Prankids e o Ignister. Tá, agora, de onde a gente parte? Bom, primeiro que você já sabe, se você acompanha aí o canal com frequência, você sabe que eu já postei um vídeo falando mais ou menos aqui, você pode ver nesse card, mais ou menos de como eu imagino que ia ficar os decks no meta pré o lançamento do Burst of, na verdade pós o lançamento do Burst of Destiny. Posteriormente, na segunda-feira dessa semana, teve os resultados dos torneios que rolaram no fim de semana. Então teve lá o primeiro torneio de Burst of Destiny, onde a gente viu alguns decks performando muito bem no top daquele torneio, que foram basicamente os Sword Soul, na sua grande maioria, o Tri-Brigade com Hero e Tri-Brigade com Light Lusk, tá? Ou seja, meio que são vibe de deck de combo mesmo, e o Dragon Link. Basicamente foi isso que topou. E aí a gente tem todas as outras conjecturas do que a gente imagina de como vai ser o formato. Beleza? Beleza. Então, baseado nisso, onde a gente pode chegar? Bom, os decks que estão cotados para serem os melhores no momento, todos eles seguem uma grande vibe, que é o combo. O combo é o objetivo. O Sword Soul, que era um deck considerado meio que mid-range, que era o deck que ia vir nessa vibe, mais ou menos como ele jogava no OCG. Chegando aqui, ele viu que não dá pra ele jogar igual no OCG, que é uma coisa que eu acho completamente justa, já que no OCG o jogo é outro. Aqui é uma parada completamente diferente, meu amigo. Aqui é terra de ninguém. Você tem que bater em todo mundo com o máximo que você pode. Foi isso que o Sword Soul fez. Tem builds que estão voltadas totalmente com um monte de tech go em second, e ao mesmo tempo, o teu deck escolhe ir primeiro. Isso é bizarro. Você tem um monte de cartas go em second e nem todas elas têm a versatilidade de ir primeiro quanto ir segundo. Como por exemplo, o Forbidden Chalice, o Impermanence e o Droplets. Essas são as três cartas que têm essa propriedade de você ir tanto primeiro quanto ir segundo com ela. O TTT também tem uma certa propriedade, mas o Dark Ruler e os Evelyn da vida, até Mystic Mine, vem sendo utilizado nesse tipo de deck, onde você tem um monte de cartas que te ajudam a ir segundo, mas se você ganha no dado, você ainda assim escolhe ir primeiro, porque o teu deck dá meio que FTK também. Claro, é extremamente vulnerável contra as mesmas cartas que te atacam. Por esse ponto de vista, além do Sword Soul, além do próprio Light Lusk, além do Phantom Knight, além do Dragon Link e todos os decks que são focados em poder fazer o Phoenix Enforcer, não só focado em fazer o Phoenix Enforcer, mas que faz ele também com o próprio Tri-Brigade, com o Hero, o próprio Phantom Knight também que usa essa abordagem, de tudo isso, você tem uma clara parada voltada pro combo, tá? E quando isso acontece, o que acontece? As Mirror Match ficam horríveis. O Virtual World também é um deck que vai ser muito presente, né? Que eu esqueci de citar aqui. Além de deck de Cubit Pit, enfim, tem uma cacetada de deck. Mas, nessa vibe, quando o meta tá dessa forma, a Mirror Match, os jogos, já que não tem exatamente Mirror Match, tem tanto deck que não tem como ter Mirror Match. O Drytron é um deck que tá por aí também, né? Enfim. Mas o jogo contra esse tipo de deck, né, entre eles, mirrors de combo, tendem a ser horrorosas, porque fica muito dependente do dado. Todo mundo tem um volume de jogo muito grande, e aí eu deixo você jogar. Eu vou tentar quebrar tua mesa. Se eu comprei Droplets com jogada, e o meu deck tem muita carta de jogada, porque o meu deck é só jogada e cartas go em second, no caso, eu vou te quebrar, eu vou ganhar o jogo de você. E vice-versa, tá? Fica muito coin flip. É claro que não é tão 50-50 assim, mas pra simplificar o argumento, é algo nessa vibe quando esse tipo de deck tá no topo do competitivo, e tem muitos deles. Quando isso acontece, o que acontece? Bom, a chance de você tomar interação, hand trap, enquanto constrói tua jogada, é muito baixa.
porque a tendência é que esses decks tenham menos espaço para usar hand traps. E os espaços de deck que ele tem são cartas meio que de alto impacto, as hand traps de alto impacto, ou cartas muito voltadas ao Going Second. Beleza? Então, nesse ponto de vista, o que a gente tem que pensar para jogar fora da curva, o que você faz? Bom, decks como, por exemplo, o Tri-Brigade, se for mais voltado para aquela engine de Melf, você pode continuar usando um montão de hand traps, tentar dar ali 2, 3 hand traps no cara, torcer muito para dar certo, tá? E aí, se você continuar a tua jogada é boa o suficiente, essa é a vibe. Pra ir segundo, é um pouco pior por causa do Phoenix Enforcer no metagame, mas ainda existe. E, ao mesmo tempo, o teu deck não toma alguma das coisas que são usadas no metagame atualmente. Toma o Droplets? Até toma. Toma o Dark Ruler No More? Muito complicado. Você toma lá na Apollousa, mas nem é sempre que você faz essa jogada. Mas toma, beleza. Mas é um Dark Ruler No More caro. O cara só comeu a Apollousa e você ainda tem um Revolt, Hand Trap e Follow. Beleza. Ainda é um mundo ideal de você conseguir viver. Mas a dificuldade de dar com Phoenix Enforcer é um pouco preocupante. Nessa vibe, o que tem que acontecer para um deck jogar no competitivo com essas características que eu acabei de te citar? Como que ele pode tentar jogar sem que ele seja mais um dos decks de combo e ao mesmo tempo consiga counterar eles? É aí que esses dois decks aqui entram. Como você me pergunta? Bom, ambos têm características muito similares. Quais são as características? Mais ou menos como o Tri-Brigade também, tá? O Tri-Brigade mais puro. A característica é, você tem espaço, a tua engine é muito pequena, você tem espaço para utilizar muita tech card ao mesmo tempo, tá? E essa é a principal característica deles. Essas muita tech cards que você vai utilizar, esse tipo de deck, como o Ignister, principalmente o Ignister, ele é muito ruim quando tem outros decks parecidos com ele. Se tem muito Tri-Brigade no metagame, Tri-Brigade independente de qual seja a variante, o jogo de Ignister mid-range contra o Tri-Brigade mid-range, cheio de tech cards com engine curta, vai ser perdida pelo Ignister. Porque o Ignister, os monstros não flutuam. Os monstros Tri-Brigade flutuam. Se o cara mata a tua jogadinha lá, você não tem follow. Nos bichinhos pequenos, no começo da jogada, antes dele começar a construir a jogada. O Tri-Brigade tem, porque o cara deu lá, fractal, kit, Nerval pegou kit, normal sumo kit, boom, efeito Veiler. Beleza, a kit tá na mesa, você mata kit mila, Nerval, eu pego follow. Eu tenho alguma coisa. Agora, eu vou dar lá, normal sumo Picari, e aí eu tomo um Gama. Pânico, eu não tenho o que fazer, tá ligado? Não tenho o que fazer, é muito difícil ter o que fazer. Então, nesse tipo de situação, é mais complicado. Muito, muito mais complicado. Mas, esse tipo de deck cresce e cresce muito quando tá muito focado em combos. Por quê? Bom, primeiro, você vai tomar muito pouca interrupção quando você for segundo. Quando você for primeiro, na verdade, a tendência é que você consiga construir a tua board de maneira muito mais tranquila do que antes, que você ia tomar hand trap dos decks que estavam no meta, e vale a pena usar as hand traps. Agora, tá um pouco em xeque essa situação. Vale tanto a pena assim usar hand trap? É uma das únicas soluções. Por isso que um deck como o Tri-Brigade e esses aqui podem ter chance, porque você vai fazer chover hand traps das mais diversas no deck do competitivo. Você vai ter 15 slots para hand trap, 18 se você forçar no Ignister e não for usar Desires, ou não for usar, por exemplo, o College, o Crossout. Se você não for usar essas cartas, você consegue usar 18 hand traps no Ignister. 18. A chance de você comprar hand traps é muito alta. 3 hand traps pra tua mão inicial é muito grande. Você consegue ganhar com isso? A gente precisa ver. A gente precisa verificar como funciona. Mas aí o que acontece? De nada adianta se você tiver isso e ao mesmo tempo você for parado pelas mesmas cartas que todo mundo, tá? Então, o que acontece com o Prankids? Você consegue fazer jogada de Prankids, pouca carta, um monte de tech? Consegue. Mas as techs não adiantam se a tua engine não faz jogada. O que a engine do Prankids faz? Battle Butler, Double Reject. Isso é bom? Isso é ótimo. Num formato de combo, isso é perfeito. Por outro lado, isso não tende a ser menos perfeito se você tiver no meta, onde tem muito Droplets, muito Forbidden, Chalice no metagame. O Dark Ruler não incomoda, mas o Chalice e o Droplets são tenebrosos, é complicado. Você toma, de Prankids, você toma. O cara colocou lá 2 bichos na mesa. Você, efeito Butler, bano miau miau, o cara, Droplets. Beleza, você dá chain de novo pra poder matar os bichos do cara, mas aí você perde a tua interação via engine. E aí fica complicado, porque aí você passa a ser altado meio que pelas mesmas cartas que os outros combos são altados. E aí não faz tanto sentido você usar esse tipo de abordagem, porque se você é altado pela mesma coisa que todo mundo, fudeu, tá ligado? Mas pode ser um sopro de esperança, além de ficar coin flipando numa mirror de combo. É uma opção. Outra opção é com o Ignister. O Ignister, o que ele faz no final das contas? A mesma coisa que o Prankids, mais ou menos a mesma coisa que o Prankids, porque se você constrói a tua jogada, você vai passar com Bomber Double Pop. Isso é legal. Bomber Double Pop é bem legal.
Double Hijack, não é só Pop, é Double Hijack também. O Bomber faz isso, e o Ignister faz isso. Qual que é a diferença do Ignister pro Prankids? A gente precisa separar, porque ambos se parecem muito, mas no final eles são muito diferentes, como as cartas que eles tomam, tá? O Prankids, ele vai fazer a mesma coisa que o Prankids no final. Double Hijack. Você tem follow-up? Tem. Se você continuar a jogar, você vai ter follow-up. Não vai estar tudo na mesa, mas você vai ter um follow-up, porque você vai invocar com a Quick o Doyon na seta do Bomber, o Doyon vai dar efeito, vai pegar uma carta sem meter pra mão, é follow, e aí o Bomber popa todo mundo e fica o Bomber lá. Beleza? Beleza. No caso do Prankids, o teu Battle Butler que você fez, tem um Battle Butler e 3 Prankids do lado. É muita coisa, tá? Mas aí o cara pode te matar e se matar você não tem follow, tá? Mas às vezes não acontece. O cara fica um Prankids lá e ficar um Prankids é bom, porque aí é que a ausência do Miau Miau prejudica. Se tivesse um Miau Miau ainda, 2 Miau Miau ainda, o Prankids provavelmente ia ser um dos melhores decks do momento, tá? Porque ia pegar muito esses decks de combo. Como ele não tem, o fôlego acaba. Mas ainda assim, é uma opção decente. Voltando ao Ignister, qual que é a diferença do Ignister pro Prankids? A diferença é que o Bomber que você faz, ou seja, o Battle Butler do Prankids, não toma nada. Ele fica na mesa no início do turno? Fica. Ele toma Dark Ruler? Não, porque você faz usando o Gatiri. E o Gatiri deixa o Bomber inafetado. Então ele não toma Droplets, ele não toma Chalice, ele não toma Dark Ruler, ele não toma porra nenhuma. Porra nenhuma. Se você continuar a jogada contra os combos, você ganhou, meu irmão. Você ganhou, porque você continua a jogada com uma carta, 2 às vezes, pra poder fazer o bicho inafetado, tá? Precisa de 2, mas o seu deck é consistente pra isso, você consegue fazer. E aí você tem 3 cartas na tua mão que são techs, que você usando 18 hand traps, a chance de comprar uma delas é altíssima, é muito alta. Então, você consegue fazer alguma coisa. Parece melhor que o Prankids, né? Pois é, então você constrói a tua jogada com pouco investimento, tem espaço pra um montão de tech cards, tanto quanto o Prankids ou até mais. A tua interação de Double Hijack não toma nada. Então, parece ser o sonho. Qual que é o problema? O problema é que aí a gente começa a entrar em outra questão, que pode ser que o Ignister acabe entrando no mesmo caso que decks de combo, tomando mesmas cartas que decks de combo. Como assim? Bom, você pode não tomar tantas hand traps de 1 para 1, você pode não brincar porque tomou Veiler no Normal Summon e Impermanence lá no Dark Templar, por exemplo. Você pode não brincar desse jeito. Mas você pode brincar com uma carta altamente popular no metagame atual, que é o Draw. O Draw, por exemplo, é uma carta excelente contra o Ignister. Excelente. Você fudeu o turno do cara. E aí, o teu deck vira praticamente nada, tá ligado? Porque a tua jogada, você não vai construir jogada nenhuma, porque você não consegue mais buscar jogadas que lhe faltam, você não faz o Double Hijack, você não pegou follow, dependendo do que você buscou. O follow você até pode ter. E aí você vai ter que confiar que todas as tuas techs vão funcionar. Mas o cara tá indo de segundo, ele pode te matar. Complicado. O Nibiru também é uma carta muito popular no momento e pega o Ignister de muitas formas diferentes. Então, complicado, porque pra construir a tua jogada você faz 1000 summons, tá ligado? Então você toma Nibirus dolorosíssimos. Dolorosíssimos, mas muito doloroso mesmo. Eu acho que dependendo da quantidade de cartas que você tem, se você tomar o Nibiru ali no Dark Templar, você ainda consegue dar o Reborn no Link 3 e usar o token do Nibiru pra poder fazer o Topologic, se eu não estiver enganado. Ou no mínimo fazer o Link Spider e fazer o Topologic. Daí esse Topologic vai precisar de outra carta pra ele poder funcionar. Realmente fica muito, muito ruim. Então, o Ignister tem esses problemas. O Prankids joga em volta dessas cartas, porque o Draw não é uma carta boa, tá? Contra o Prankids. O Nibiru é mais ou menos, mas dá pra você jogar em volta. Dá pra jogar em volta do Nibiru no Prankids. No Ignister não dá. Então isso, o Prankids tem muito melhor do que o Ignister. No final eles fazem coisas muito parecidas. A forma com que eles são buildados é muito parecido. O follow que eles vão ficar, o Prankids é um pouco melhor, mas o Ignister também consegue. E o Ignister tem muito mais agressividade pra fazer o Access Code batendo 2 vezes. A forma de matar do Ignister é muito, muito, muito mais simples do que a do Prankids. Você ganha o jogo assim do cara, dependendo da situação, tá? E como se for interaçõezinhas fraquinhas de 1 para 1, você vai minando e você faz o Access Code. E é forte pra caralho. No caso do Prankids ele não tem tanto isso. Por outro lado, o Prankids joga mais em volta de hand traps de turno inteiro, hand traps de alto impacto muito populares no meta, que é o Draw e o Nibiru. O Ignister se fode pra essas cartas. Em contrapartida, com o Prankids, você se fode na endboard por cartas como o Droplets, o Dark Ruler não, mas o Droplets, o Chalice e afins. Você se fode pra essas cartas, o Ignister não perde pra nenhuma dessas cartas. Então, tem esses fatores. Mas, a forma com que eles são buildados, com muita hand trap, porque a forma de você parar o cara com hand trap não é dar uma Veiler, um Impermanence, é você chover hand trap, você dá 3 hand traps no cara.
todo o jogo. E pra fazer isso tem que usar muita Attack Cards. E a tua engine tem que interagir com o oponente quando você for primeiro. A tua engine tem que fazer jogada com pouca carta. E é isso que esses decks têm. Então, nesse caso, quando o metagame tá muito orientado ao, teoricamente, mid-range, ou seja, deck que tem a mesma capacidade de usar attacks como o Ignis e o Prankeds, o Ignis é muito pior. O Prankeds, ele brilha mais quando o formato tá mais orientado ao deck de combo que tomam os hijacks. Senão fica muito estranho pro Prankeds, tá ligado? E quanto mais curto os jogos, melhor pro Prankeds. Quanto mais longo, hoje, por causa da alimentação do Miamel, fica estranho. E quanto mais longo o jogo, o Pignista, pior é pra ele. Então, tem todos esses fatores. Mas, no mundo onde tem muito combo, esses decks têm um potencial real de serem usados. É melhor do que usar o Tri-Brigade com o Melf, por exemplo? Aí a gente tem que pesar. Qual é a facilidade que esses decks têm pra lidar por cima do Phoenix Enforcer, por exemplo? Me parece ser muito mais opressor do que o Tri-Brigade, tá ligado? Jogando pra cima do Phoenix Enforcer. Então, não sei se alguém vai migrar desses Tri-Brigade da vida pra esses decks. Talvez não, talvez ainda seja mais seguro você se manter no Tri-Brigade, que toma o Nibiru também, mas não toma o Draw, mas toma um pouquinho ali do Dark Ruler, do Drop, esse tipo de carta, tá ligado? E ainda toma o Lência, que é uma parada que esses decks aqui não tomam. Então, e o Tri-Brigade sem falar que ele é muito mais visado, tá ligado? Tudo bem que ser mais visado nesse caso não conta tanto, porque esses decks tomam as mesmas cartas que outros decks visados tomam, então um pouco complicado. Mas, isso aqui é só pra dizer que tem uma possibilidade de tá aí na porta. Quem sabe não é um momento de tirar um pouco o coelho da cartola e ver com esses decks mais fora do radar, conseguirem atacar os múltiplos combos que tem, porque se tem alguém que tem espaço pra teixar, são esses decks, e esses decks conseguem fazer isso muito bem com interações fortes, porque Double Hijack é muito forte contra literalmente qualquer combo. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso, espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado, comenta e diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte, e se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!